Olá para você que tá aí deste outro lado, aqui juntinho com a gente. Oi, Guguinha. Oi, Bibita. Oi, gente, tudo bem? Bora para mais um? Mais um maravilhoso podcast. Antes da gente dar início ao podcast, precisamos agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles não seria viável realizar este projeto. Então, Alianzo, feito para negócios em evolução, muito obrigada. E Acervo Conexão Home, muito obrigada também por nos deixar bem confortável aqui nesse cenário. E agradecer também a Bela Paulista, obrigado pelas comidinhas sempre. Gostosinhas. Muito bom. Bom, então vamos lá para a historinha da tia Bibi aqui. O negócio é o seguinte, a gente sabe que as coisas mudam, né? Que a geração, de geração para geração, sempre tem uma evolução, uma mudança muito grande. E o que nós estamos vivendo nessa geração de agora, né? Essa é a geração XYZ, é isso? Que tem um negócio assim? A gente tem todas as gerações juntas, mas a gente está passando agora pela geração alfa. Ai, tá vendo? Essa aí eu dei uma pulada. Achava que alfa era só uma questão de mais Não, assim... a geração alfa está em torno de 10 anos agora. Ah, então a geração alfa. Olha aí, muito bem. Enfim, antigamente, eu ainda... Não peguei isso, mas eu tenho parentes que pegaram, você também, essa fase do pai, a mãe falar e você falar assim, senhor, não senhora, tá bom, sim senhora, e baixar a cabeça, né, e responder tudo que o pai fala, a mãe fala, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Eu não peguei isso, mas quando a minha mãe me chamava de Bianca, falei, caramba, lá vem bronca, né? Porque falar o meu nome inteiro nesse tom, que é um tom diferenciado, eu tinha medo e eu já sabia que vinha alguma bronca. Você imagina o meu, que é Guga, mas o meu nome inteiro é Eduardo Augusto. O Eduardo Augusto era de dar frio na espinha. Então, agora eu falo para suas irmãs, Beatriz, Sofia, sabe o que elas me falam? O que é, Bianca? Fala, mamãe. Então tem essa troca. O que eu acho genial, porque é uma geração alfa que tem um posicionamento, né? Eles são mais empoderados, eles sabem mais, entendem melhor, assim, essa troca de respeito, de identidade mesmo. Mas o que me preocupa e o que me deixa muitas vezes em dúvida de como agir, será que está certo, será que não está, é o limite desse respeito em relação aos mais velhos. Não digo nem só do pai e da mãe, mas do educador, do professor, né, do avô, da avó, professor na escola, no esporte, enfim, os mais velhos. Então, esse respeito, qual o limite, Guga? A adolescência de antigamente era muito mais fácil que a adolescência de hoje. Para responder essa pergunta, eu vou fazer, como quase sempre acontece, uma outra pergunta, né? A adolescência de antes é mais fácil que a de hoje para quem? Para o adolescente ou para os educadores? É fato que a adolescência é um período desafiador para todo mundo, é um período de muita complexidade, de muitos conflitos. Mas a gente sabe que esse modelo de educação mais tradicional, focado em medo ou em autoridade, foi sendo questionado pelas gerações e muito importante que tenha sido questionado, porque normalmente o medo cria uma relação de dependência. E acredito que ninguém quer isso para os filhos, né? Quer liberdade, de dependência. Quer independência, quer felicidade, quer realização. Então a gente foi precisar, ao longo do tempo, a gente necessitou rever essa postura. E aí por isso que a gente está numa fase de transição mesmo. E quando a gente pensa em transição de modelo de educação, de uma educação mais autoritária, mais permissiva, de uma educação mais positiva, a gente entende que a transição ainda não se definiu. Então o desafio é realmente entender qual que é o limite, e a gente vai fazer isso. E até responder, será que a adolescência de antes era mais fácil que a de hoje? Para quem? Para o adolescente, para a família, para os educadores? Não, e tem muito disso, né? Será que pode? Não pode? Ou depende fazer isso ou aquilo? E para responder isso tudo, nós estamos com duas convidadas maravilhosas, grandes mulheres empoderadas em suas gerações, grandes atrizes já na terceira ou quarta geração de atrizes dessa família. Bárbara Bruno e Vanessa Goulart, muito bem-vindas. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui para bater esse papo, sempre com assuntos tão importantes,
Para a vida toda, né? É, para sempre. Como Ainda bem. Né, o diálogo, né? Cada vez mais a gente tem que valorizar o diálogo. E agora com essas ferramentas, né? Modernas, podcasts, né? E a gente agradece muito a generosidade de vocês de terem vindo aqui. Super. Carinho. E poder trocar essa possibilidade dentro de um núcleo familiar, entender como é que essas gerações, como é que essas épocas, elas, né, se atritam ou não. E aí, se vocês puderem falar, o que vocês acham? A adolescência de antes é mais fácil do que a de agora? Como é que é isso? Bom, eu acho que não existe mais fácil ou mais difícil. Existem épocas, não é? E a gente vai se adaptando a essas épocas. Na minha época, eu também ouvia Bárbara Janete Miessa. Nossa, o nome... E você tinha mais, assim, medo de quem? Do seu pai ou da sua mãe? Não, graças que é a voz do pai, né? Não, graças a Deus eu não fui criada com medo, não. Ótimo. O que é uma exceção, eu sei que é uma exceção para a minha geração. Né? Mas eu sempre convivi numa família de artistas. Né? Eu nasci numa coxia de teatro, então a minha relação com o medo, ela é um pouco diferenciada da minha época. Mas isto não significa que eu não tenha vivenciado essa época. Por isso que eu comecei falando em que não tem mais fácil, não tem mais fácil ou mais difícil, porque são tudo épocas. Depende da época. Eu vivi numa época muito rica. Eu prefiro dizer assim, muito rica, porque ela foi rica em aprendizado. Minha adolescência foi nos anos 70. Eu peguei os anos 70, então foi um ano muito rico, porque ao mesmo tempo em que a gente tinha a geração hippie, não é? A gente tinha a Tropicália, mas ao mesmo tempo a gente tinha a ditadura firme e forte, exercendo o seu poder no dia a dia nosso. Então, por isso que eu digo que é uma geração muito rica. É verdade. Porque eu cresci... Com muita referência, né? Com referência e com extremos. Extremos, né? E contestação, né? Questionamentos. Acho que foi a época dos grandes questionamentos, né? Para quem abrir a cabeça para isso. Você acha que o fato de você ter nascido numa família de artistas, isso de abrir a cabeça para isso facilita? Ah, com certeza. Com certeza, porque esses questionamentos começavam dentro de casa. Eu acho que foi mais difícil, no meu caso, acho que foi muito mais difícil para os meus pais do que para mim, porque para eles era um conflito muito grande entre esse limite, não é? Do que essa liberdade que pode e do que não podia. Exatamente, daquilo que eles pregavam com aquilo que eles executavam. Então, para eles, acho que foi um desafio muito grande você ter um discurso. E isso foi uma coisa que eu devo a eles, aprendi muito com eles, sem dúvida. Você ter uma coerência daquilo que você fala com aquilo que você faz, não é? Ou seja, aquela velha máxima, não vale, não está em pé. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, muitos graças pais a Deus. falavam isso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Você ouviu isso, contradição, Vanessa? né? Eu não ouvi, Como foi não. sua adolescência com tanta riqueza, vinda de mãe, vinda de avós? Como foi a adolescência da Vanessa? Também foi rica. Imagina! É verdade. Foi rica nesse sentido de conhecimento, de troca, de intensidade. Nossa, sempre tive umas emoções intensas. Verdade. Porque nós temos temperamentos muito diferentes. Então isso foi muito rico para a nossa relação. Eu sempre digo, eu aprendi a brigar com ela. Eu não sabia brigar. Que ela é briguenta. Não é que ela é briguenta, ela é intensa. Ela é intensa. E eu sempre fui de um temperamento mais... Como é que eu vou te colocar? Apaziguador. Mais apaziguador, exatamente. Mais apaziguador. Minha forma de ser sempre foi diplomática, vamos dizer assim. E com ela a diplomacia não funcionava. O que eu sou muito grata, porque na vida a gente tem que aprender a se impor, a colocar limites. Eu vou contar uma coisa que é muito curiosa e que foi uma lição de vida para mim.
Vanessa devia ter, para você ter, era antes da adolescência, hein? Vanessa devia ter uns 7 anos de idade, mais ou menos. Sei lá, no Rio. Isso foi em 80, eu lembro até a data, que é 82, 83. É fácil fazer a conta. E aí, ela estava no primeiro ano de colégio e chegou a condução para levá-la. E ela começou a fazer aquele escândalo que não queria ir para o colégio de jeito nenhum. Mas era de escândalo. Era escândalo. Quando eu digo escândalo, é escândalo. E aí, eu não sabia mais o que fazer com essa menina. Isso se repetia a cada dia. Até que eu cheguei para ela uma tarde e comecei a conversar. E digo, olha, minha filha, o que eu posso fazer por você é dizer aquilo que eu acho certo e o que eu acho errado. Eu não posso determinar isso para você. Então, enfim, fiz um discurso, como é que eu vou te dizer, na minha opinião, naquela época, bastante conclusivo e libertário, né, dizendo que a minha... eu tinha até um ponto, eu não poderia impor. Sem imposições, Bom, depois desse meu discurso, ela olhou para mim com um olhinho assim, bem desesperado, eu diria, e falou assim, mãe, você não vai me obrigar a ir para a escola? Naquele momento, mas a ficha caiu muito rápido. Eu disse, meu Deus, se eu não der limite para ela, quem é que vai dar? Exato. Eu preciso, ela está me pedindo isso. Ela precisa disso. As crianças precisam. No dia seguinte... E aí você falou o quê? No dia seguinte, quando chegou a perua, ela começou... Você vai. Eu fiz uma cena. Quem visse de fora ia dizer assim, nossa, essa mulher é uma megera. Deve estar e no olhinho dela, porque isso já estava acontecendo há pelo menos uns 20 dias, essa situação. Tava testando e bastante. no olhinho dela eu via um alívio tão de grande ter uma definição. porque na hora me caiu essa ficha. Eu digo, meu Deus, eu estou colocando responsabilidade demais em cima de uma menina que não está preparada para essa responsabilidade. Essa história é bem ilustrativa mesmo. Então, foi uma das grandes lições que a Vanessa me deu. E você lembra? Você lembra? Não. Mas eu não esqueço. Ela não esquece. Eu lembro de antes, eu lembro do negócio da chupeta. Porque ela era quando novinha, larguei a chupeta, isso me marcou, realmente verdade. eu não esqueço. Como foi da chupeta? Não, foi um sofrimento muito grande a noite toda, né? Eu chorando, escândalo, porque a pessoa é de escândalo. Hoje em dia não mais, mas eu era muito de escândalo. É verdade. Muito sofrimento, muita intensidade. Muito eu atriz. lembro, isso me marcou, essa noite de largar a chupeta. A noite em que eu deixei a chupeta. É verdade. Mas por que tem... Você sabe falando, eu falei, você lembra ou não lembra? Porque eu não lembro de muita coisa. Eu não lembro de muita coisa. Minha mãe traz umas histórias assim, não digo nem de tão da infância, mas já da adolescência, já com os meus 15. Época que eu fui paquita no Rio de 15 a 20, então já não é tão novinha para não lembrar. Mas isso varia de pessoa para pessoa mesmo. Eu fico preocupada, falo, meu Deus, é muita coisa que eu esqueci, eu tenho um certo medo de lembrar. Falo, será que tem alguma coisa aí que está escondida, que eu não posso nem lembrar? É normal isso, assim? É normal, até porque assim, a memória é um componente que tem uma circunstância autônoma, né? Tanto que a gente vai vivendo a vida, a gente não toma muita consciência do que eu tô registrando e do que eu tô depois lembrando. Tanto que tem momentos que você tá vivendo alguma coisa e pum, vem uma lembrança que não foi ativada por você, mas por outras circunstâncias. A questão é que normalmente a gente tem mais facilidade de reter aquilo que tem mais significado. O que aquilo significa. Quanto mais significado tem, mais essa memória vai se manter, vai se estabelecer e vai depois sendo resgatada, né? Ou bom ou ruim. E também tem uma outra questão que é a função. Tem memória que tem função. Tem memória que não gera uma função. E aí a gente tende a deixar elas mais de lado. Quando tem uma necessidade, pode ser que eu resgate aquilo. Eu sou o inverso, eu tenho uma memória de elefante. Guarda tudo, detalhes. Nossa, detalhes. E lá de trás eu tenho lembranças de 2 anos de idade. Para. É impressionante, é verdade. Até hoje? Verdade, até hoje. Que incrível. Até hoje. Que São legal. raras, né, as pessoas que têm lembrança de 2 anos de idade. É raríssimo, né? Tem um estudo que fala que a condição de resgatar informações, ela se dá ali pelos 3, 4 anos, mas que alguns organismos, dependendo, né, da condição, porque somos todos diferentes, Sim, claro. Algumas pessoas têm um processo mais precoce de retenção, vão lembrar de algumas coisas com 2.
É sempre questionável lembranças que vêm um pouco antes por causa do quanto a gente depois recebeu de informação e essas memórias foram sendo moldadas pelo que a gente foi ouvindo. Mas há uns 2 anos dá para ter algum registro. E a gente tem, acho que, diversos tipos de memória também, né? Não só a memória da mente, mas memória da pele, memória sensorial. Claro, isso fica tudo na gente. Sim, a gente fala memória muscular, memória celular, né? O organismo vai absorvendo. Muitas vezes sem a gente perceber. Quais são as memórias que a Vanessa tem da adolescência? Ih, da adolescência? Boas e ruins. Boas e ruins. Ruins que foi de aprendizado, né? Sim, com certeza. Como a gente já falou, eu era muito, né, explosiva, intensa. Então, foram muitas brigas, muitas discussões. Mas acho que a gente conseguiu aprender muito com tudo isso. Com Nós certeza. duas, né? Meu pai também. A família como um todo. Teve uma época, lembra que a gente... Porque a Vanessa, ela provocava muito, muito. E eu lembro que uma época funcionou durante um tempo. Isso eu acho que você vai briga, lembrar. né? Eu falei para ela, assim, olha aqui, minha filha, vamos fazer o seguinte... Você adora brigar. Eu odeio brigar. Então vamos fazer o seguinte. Uma vez por semana, eu brigo com você do jeito que você gosta. Eu brigo pra valer, mas uma vez por semana. A briga com hora marcada. Que todo dia eu não aguento. E gente, acho que eu vou fazer isso. Não foi? Verdade. A gente só não marcou hora. Não marcou hora? Não. Mas o Aí dia já era tava lá. demais. Não tinha o dia, não tinha o dia. Mas deu a primeira, falei, bom, pra essa semana já deu. Agora é só semana que vem. E aí, e a gente levou assim um tempo, não foi? Sim, sim. Claro, não foi muito tempo. Mas... Foram, sei lá, alguns meses. Depois a regra caiu e a gente brigava todo dia. Continuou brigando todo dia. A gente brigava bastante. Mas assim, hoje a gente tem um aprendizado muito grande de tudo isso. E é muito, muito lindo e profundo poder olhar para esses momentos. É verdade. De uma outra forma, né? Sob um outro prisma. Através do prisma da maturidade, que eu acho uma bênção. Total. E a gente falou dessa relação nossa, que sempre foi muito intensa, mas sempre foi muito intensa nos dois polos. Claro. Né? Nas dessintonias e nas sintonias. Exatamente. E hoje, depois da maturidade dela e, consequentemente, minha, não é? Isso se posiciona de uma forma muito clara. Nós somos muito amigas. Nossa, A gente troca muito. Realmente. Eu queria até perguntar, vocês fizeram uma peça onde a sua mãe te dirigiu, né? Isso. Mãe é mãe, né? Mas na hora lá, ela conseguia ser só a diretora? Claro. Como que é essa relação profissional? A gente é muito profissional, não mistura estação, não. Mesmo ali, vocês seguravam a onda da Bárbara. Isso já vem lá de trás. Eu tenho essa sorte, eu tenho experiência de filha e de mãe. Não é incrível. E eu só pude realmente, de fato, entender a minha mãe quando trabalhei com ela. Claro. Porque... Lugar de fala, né, gente? Mas é verdade. Lugar de fala que fala. É assim que fala, né? Não é assim que fala, lugar de fala. Verdade. Mas assim, porque é muito mais difícil, profissionalmente, você cortar o cordão com o filho do que o inverso. Né? Você trabalhar com mãe, com pai... sempre tem os dois lados da moeda, né? Mas, enfim, as suas dificuldades são menores, porque você não tem esse cordão umbilical. Você tem responsabilidades, né? Você quer superar, enfim, tem uma série de... Ele explica isso melhor do que eu. Mas a mãe... É muito difícil cortar o cordão, o cordão. Imagino, e separar. Né? Porque é muito difícil você olhar para o seu filho e ver o personagem. Principalmente como colegas de cena. Mais ainda do que direção. Mas como colega de cena, você conseguir cortar isso. E tem que cortar. Porque senão o trabalho não funciona. Porque isso é muito legal na nossa profissão. Em qualquer uma, evidente, mas na nossa isso fica mais evidente, que quando abre o pano, não adianta ser mãe, ser pai, ser namorada, ser marido, ser irmão, não importa, porque ou você faz, ninguém consegue fazer por você, não é? Exatamente. E esse aprendizado e esse desafio que é fascinante, não é? E realmente é muito mais difícil
você conseguir cortar esse laço Como mãe, como mãe, imagino. do que de filho É. para mãe ou pai. Agora, enquanto diretora, bom, também quando eu te dirigi, a gente já tinha... A primeira vez foi na Aurora, não foi? A Aurora da minha Acho que vida. foi a Aurora da minha vida. A gente já tinha Trabalhado tido como atriz no experiência Cais Oeste. como atrizes. Colégio de Ah, cena. tá. Já tinha tido. Já, Já. antes dela me dirigir. Já. E aí... Em plena adolescência. É Foi verdade, é um espetáculo olha aí. difícil Ah, do foi Bernard na Michael peça. Tess, chamado Cais Oeste. É verdade. E foi um grandíssimo aprendizado. Mas essa é uma experiência muito interessante a gente compartilhar, porque vocês estão contando, né, pra gente, pra quem tá assistindo, dessa experiência no privado. Então, ali, construindo essa relação, mas também tendo a ajuda dessa construção da relação no profissional, porque também é um exercício, né, e a arte dramática, ela possibilita isso, que você exercite coisas da vida, né? Também é verdade. E aí as relações estão sendo exercitadas Exatamente. em cena, fora de cena. Tanto que utilizam essa ferramenta na sim. psicologia. Sim, total. sim, Psicodrama, exato. né? Exato. Aham. E para nós é muito rico e estimulante porque nós passamos por experiências que nós normalmente não passaremos na nossa vida. Não é? Então, você trabalhar com essas emoções e com essas possibilidades, primeiro que ampliam todo o processo da relação, isso em primeiro lugar. Sim. E em segundo lugar, também te ensinam, entre aspas, a não julgar ninguém. E que é um componente tão importante Meu das Deus, relações, pra vida. né? Pra vida, Pra exatamente. vida. E como a gente julga, né? Sem perceber até. Bobeou, julgou, né? Sim, sim. Não, e você sabe que a adolescência, a gente julga muito, né? O pai, né? Os mais sim. velhos, porque a gente tá Nossa, sempre com esse adolescente olhar, é né? inquisidor, né? De ensinar, de mostrar, de tá certo, não tá errado. A gente tá sempre nessa posição. Então, verdade. não julgar, né? Nessa fase é um muito difícil. exercício difícil, mas é por isso que dentro das relações familiares o treino de não julgamento, ele é vital para a saúde dessas relações. É verdade. Porque existe, pela questão afetiva, pelo vínculo afetivo, existe uma ideia de posse, de sou eu que mando. Sim. As coisas vêm O controle é naturalmente, meu, né? então eu que vou impor. A obrigação é minha. Por isso que eu falo, né? Até falei no começo dessa transição das gerações, e a gente tá num momento de transição. As definições ainda estão sendo postas, Sabe né? que eu acho que a gente vai estar sempre. Sim, Na- a transição é na contínua. transição. né? Contínua, estamos em Porque a sociedade vai se modificando. não é? Mas é- uma coisa em função da outra. Precisa estar aberto, né, Bárbara? Assim, Sem dúvida. a sensação que eu tenho na sua fala, né, te ouvindo aqui, é que há uma abertura, talvez já estimulada desde criança, Verdade. para essas mudanças, né? Verdade. Pelo tempo histórico, você falou da década de 70, que talvez tenha sido mais difícil para os seus pais, mas para Mas não você tenho o questionamento dúvida. já estava. Eu não tenho Mas e que dúvida eles estavam disso. abertos, né? Exato, a mudar isso, a olhar, mostrar, questionar. E eu acompanhava muitos colegas, mas muitos, não são poucos não, muitos colegas que passavam o oposto do que eu passava, Do que você do que eu vivenciou, né? vivenciava. Então, teve uma época até que eu fiquei com um problema sério, é verdade, se eu tiver, olha, coisa de adolescente. Já lembrou, Alana? Já lembrei. Eu fiquei com um problema sério porque todo mundo tinha problema. E eu não tinha. Que maravilhoso! Nossa, eu fiquei... Você ficou com problema. Fiquei com problema. o problema de não ter problema. Eu digo, gente, eu sou a única diferente da minha classe, tá? Porque todo mundo tinha problema de relação com os pais. Então, e aí se Olha você isso, pudesse gente. trazer uma mensagem, assim, né, até para quem vive relações familiares e quer melhorar, o porquê que você acha que não tinha problema? Qual era o fator que desproblematizava as coisas? Porque eu acho que a palavra fundamental é liberdade. Eu tinha liberdade. Eu tinha liberdade de falar com minha mãe o que eu quisesse. Eu tinha Isso liberdade é de muito falar com meu importante. pai, principalmente. Ai, mas conta um porque segredo naquela pra mim. O época- que eles faziam pra te dar essa liberdade? Teatro. Qual era a atitude? Eles Ai, faziam meu Deus. teatro. É verdade. É verdade. Era É isso. verdade, Era o isso. teatro amplia, né, tuas relações. Então, eles não só faziam teatro, como nós também fomos criados no teatro. Sim. Quando eu brinquei, eu nasci numa coxia, é uma brincadeira até... É real, Era verdade, eu nasci, praticamente, eu mamei muito na coxia, é verdade. meu Deus. Então, quer dizer, o quintal da nossa casa era a coxia. Claro que isso, como tudo na vida, tem dois lados, evidente. Claro. Não é?
Mas o lado positivo, acho que A era bem maior. liberdade. E acho que vale oficializar aqui um recado que a Bárbara está trazendo pra gente, né? Todo mundo aqui conhece a família, sabe aí da relevância, né? Que a família de vocês tem pra arte, pro Brasil, pra sociedade. Mas aqui tem uma exemplificação de uma vivência que a gente precisa, de fato, grifar, assim, nortear. Muitas vezes eu vejo muito em consultório isso, né? Pais e mães querendo que os filhos tragam as informações, quer abrir um canal, quer ver sinceridade, mas na hora que o filho traz a sinceridade, não tem estrutura para receber. Então eu peço que você seja sincero comigo, mas na hora que você Não segura, eu choco, eu não seguro, eu brigo, eu reclamo. gente. Por isso que eu agradeço muito a ela, sabe? Porque ela me colocava em xeque. E aí te obriga a criar uma estrutura mais forte. Não só para educar um filho, que é o objetivo maior nosso. Quer dizer, toda mãe... O que você quer? Você quer que o filho seja feliz? Você quer que o filho seja... Lembrei daquela história, lógico. Possível não lembrar. Não é? E isso... Você só consegue isso sendo uma pessoa melhor também. Então, na verdade, é uma via de mão dupla. E eu te agradeço muito. E assim, era instintivo. Eu tive esse papel, não só com a minha mãe, mas com a minha família como um todo, né? Tive esse papel instintivamente. E era muito difícil na época. Claro que era. Hoje a gente vê, a gente agradece uma outra, a gente agradece. Mas vivenciar não foi fácil. Não foi fácil. Mas acho que isso é importante naturalizar, né, gente? Assim, naturalizar o conflito. Porque muitas vezes a gente quer que não tenha discussão, que não tenha briga, que não tenha desentendimento, mas é quase que não ser natural o processo, se não tiver aí não isso, é de verdade. Não é. Exato. E o importante, acho que tem duas palavras, para mim, fundamentais. A primeira é liberdade. E a segunda é verdade. Se você não tem base na verdade... Você vai não fazer o que com a sua nada. liberdade? Não sustenta, Não é? sustenta por pouco tempo. Uma hora Sim. cai. Ui, né? Você sempre se sentiu corajosa, assim, para falar? Ou algumas vezes você... Opa, peraí, será que eu falo? Será que eu não falo? Não, sempre me senti corajosa. Era Não, que vinha. legal. E, É assim, da sua nunca índole mesmo, né? Nunca tive muito, não vou nem dizer filtro, porque as crianças normalmente não têm, né? Mas o temperamento de cada um se revela muito cedo mesmo, né? O meu caso, a questão de colocar as coisas, de falar o que eu pensava, de ser uma comunicadora desde cedo. Eu tinha essa índole, essa vocação, essa paixão. Então, isso se mostrou muito cedo na minha vida. E em tudo eu tinha essa verdade, essa maneira. E tinha um problema de medida, né? A intensidade era demais, era tudo muito. Hoje em dia, com a maturidade, graças a Deus, graças à maturidade, eu consigo dosar melhor essa intensidade para que a vida seja mais gostosa, mais prazerosa. Que é isso Vanessa, que vale a pena. Eu não convivi com avós. Meus avós foram cedo, então eu não tive essa experiência deliciosa que você passou, né? Bom tempo com seus avós. E os seus avós, para a Bárbara e para você, eles te educavam mais ou eles te mimavam mais? Ai, tinha os dois lados. Agora, Bianca, eu não só tive o privilégio de conviver com os meus avós, tanto da parte de pai como da parte de mãe, nono e nonas, italianos queridos que fizeram parte da minha formação, mas também tive o privilégio maravilhoso de conviver com a minha bisavó, Eleonor Bruno, e minha tia bisavó, Dedé, duas irmãs que foram muito presentes em toda a minha infância e adolescência. Na minha também. Sim. Que privilégio. Mamãe também pegou e tal, né, claro, né. Mas assim, porque quando eu nasci, mamãe tinha 18 anos. Nasceu novinha, né? Não, mamãe era Sua muito mãe nova, era meu pai novinha. tinha 19, né? Eram duas crianças, tinham acabado de entrar na faculdade. Aconteceu. Então, aí vovó e Dedé foram para ajudar na criação. Então, por isso a gente ficou Tinha um muito... papel Tinha um mesmo, né? papel muito Tinha um papel, importante. verdade. E isso é muito raro. Inclusive, a minha tataravó Ada, eu também a conheci. Nós temos foto com as 5 gerações de mulheres. Gente, quero essa muito foto. raro. Meu, que lindo. É linda. Depois eu mando pra gente lindo. botar na edição. Vocês têm história da vida de vocês? Tem um livro, livro já tem, diz? Tem, né? Não tem? Da imprensa Tem, oficial. da imprensa oficial, Tem, né? mas aí é mais assim, vovô. a história de papai e mamãe no teatro e tal. Tá. Tem que fazer um livro da família toda, gente, muita dessa história, mulherada muita empoderada. Muita história, né? muita história. Inclusive, né, a história da família nas artes
muito ampla, por exemplo, a vovó Nonoca e Dedé eram artistas de cassino. É verdade. A vovó... É muita riqueza. A mãe da minha mãe... A mãe da sua mãe, sua bisa. Não, sua minha avó. Minha Bisavó bisa. dela. A vovó não... Então eram os irmãos Bruno. Que era do Cassino da Urca, não só o da Urca. Fazia o circuito dos cassinos. cassinos. Fazia o circuito dos cassinos. Então era a vovó, que era cantora, Eleonor Bruno, a irmã Lígia Bruno, que era cantora também, e o casal de bailarinos, que era Flordeia e Pascoal Bruno. Então eles normalmente se apresentavam como os irmãos Bruno, que eram os 4. Não é? Foram contemporâneos da Carmen Miranda, as Irmãs Batista, enfim, essa geração toda. Então a gente também tem essa raiz, não é? Sendo que independente do cassino, todos eles tinham. Minha avó, além de cantora, ela era ginecologista. Sim. Ela era médica. Olha, Vó Nonoca, essa que conviveu com a gente, Vó Nonoca. Então, quer dizer, todos eles tinham as suas profissões, funções, independente do trabalho no cassino, né? Porque isso também já é uma influência, vamos chamar assim, da minha bisavó, mãe, vovó Rosa, mãe da Eleonor, que essa foi uma grande mulher, uma grande mulher. Eu não vou ficar aqui contando a história dela, porque dá um mesmo. Mas é uma mulher à frente do seu tempo. Tanto que ela ela se formou médica depois de 9, 10 filhos, aí que ela foi estudar medicina. Foi uma mulher muito importante dentro da história de Niterói, ela morava em Niterói. Mas eu estou falando isso só para ilustrar essa parte dos filhos, né? Porque ela sempre teve assim, uma ligação muito grande com música. E com ela promovia saraus na casa dela. Então, estimulou muito, né, o processo artístico. Veio dela. De toda a família. Exatamente. Isso. Então, toda essa parte legal. assim, artística do lado da família da minha mãe. E também médica, né? Porque foram vários médicos, começando por ela, foram estimulados pela essa minha bisavó Rosa. Então a gente tem essa tradição também na família, né? Isso é muito raro mesmo, assim. Eu agradeço, porque é um privilégio, imagina, eu não conheço. Difícil, né? Privilégio. E as netas? Como que é esse processo das netas? Porque é outra geração, né? E até entender quais são os desafios, né? De lidar com essa geração nesse momento, que tem características particulares, apesar de algumas outras semelhanças por estar vivendo a adolescência. Mas como é para vocês, as sobrinhas, as netas? Olha, um desafio muito grande. Porque eu sou avó de netas de filho. É diferente de você ser avó de netos de filha. Conta pra gente o porquê, Bárbara. Qual é essa diferença? Vou dizer. Porque normalmente a relação de mães com filhas é uma relação muito próxima, não é? E isso passa para os netos. Normalmente... eu não gosto muito de coisa de frase chavão, mas uma base na realidade isso tem. Então, o chavão diz que normalmente quando você casa, como é que é? Casa uma filha, você ganha um filho. Isso. E quando você casa um filho, você perde um filho. Eu não sou muito chegada em chavão, não. Mas é por aí. Mas é mais ou menos por aí. Um fundinho de verdade. De fato tem um fundinho de verdade. É que ele ganhou outra mãe, né? O filho começa a conviver mais com a família. E você tem que entender isso e respeitar isso sem que isso seja um problema. Não é? Mas na prática, você acaba vivenciando menos os teus netos do que se fossem filhos da filha. Isso é um fato. Isto não significa que o sentimento seja diferente. Sim, mas é uma dinâmica diferente. Mas é uma dinâmica diferente. E você tem que saber respeitar
não é? Respeitar, aliás, eu vou botar mais uma palavra naquela... Vamos juntando todas elas, liberdade, verdade, respeito. Em homenagem ao meu amigo Thiago Chagas. Ele é ordinário. Não, é extraordinário. É extraordinário. Bom, mas voltando, você vê que caiu aqui, a gente chuta, né? Por favor, por favor. Ótimo, o ritmo de vocês, Botou tá lindo. botou a bola na frente do gol, a gente chuta. Bom, mas voltando, eu te confesso que eu gostaria de ter vivenciado mais tempo, estou dizendo em termos de tempo, minhas netas do que aconteceu. Acredito que hoje, que elas já são adultas, não é adulta já, né? Praticamente a mais nova está saindo da adolescência, está com 17 anos, e a mais velha com 21. Jovens. Então agora começa um outro ciclo, não é? Aí daqui a alguns anos eu venho aqui te contar. Ai, que delícia! Eu tenho a impressão que agora é uma outra relação. Mas, de qualquer forma, meu Deus, foi lindo, adorei. Neto é sempre bom, porque a gente fica só com a parte boa, né? É aquilo que a Bianca estava falando, né? O avô tem esse lado. Verdade, né? Fica só... No entanto, que às vezes tem avô e avó que acabam estragando, né? Porque a mãe não quer certas coisas. Então, eu lembro que quando a minha mãe sempre morou em São Paulo, quando minhas filhas nasceram, a gente morava no Rio. E aí ela levou doce, né? Aí eu falei, não, mãe. Então eu já cheguei boicotando, tadinha, minha mãe, minha avó, né? Porque, e acho que tem isso, como não se convivia tanto também, eu acho que não tinha o direito mesmo, não sentia vontade, porque dentro da criação eu não queria que elas comessem doce, sei lá, com 1, 2 anos de idade, não ia dar, entendeu? Não é porque minha mãe que ia dar, mas é porque ela estava na minha casa. Eu não sei se minhas netas vivessem na casa dela, se a avó não ia lá. Não tenha dúvida. Com toda a liberdade que a avó tem, né? Claro. É interessante isso. Com toda a liberdade, né? Que só os avós têm. Só os avós podem tudo. Verdade, né? É verdade. E é um direito adquirido. Direito adquirido. É verdade. Direito dos avós. Pois mãe, puxa desculpa, vida, mãe, desculpa. Se você quiser levar um docinho hoje pra elas. Você vê o que é maturidade. Maturidade é isso. Mas é verdade, porque, puxa, a gente já sofreu tanto enquanto mãe, pai, né? E aquela coisa... Responsabilidade, aquela responsabilidade, aquela dúvida. Oh, meu Deus, será que eu tô agindo certo? Quando você fala, isso passa a ser mais despretensioso, né? Aliás, outra frase chavão, né, que eu acredito que seja bem verdadeira, que não tem o lugar de fala, mas é aquela, assim, nasceu uma criança, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Total. Né, gente? Total. A gente fez um episódio que era, né, sobre culpa, porque de fato uma constância, né, o sentimento de culpa. Consigo imaginar. São aqueles dois tipos de mãe, né? Um que fala pro um que fala pro filho assim, se você não comer, eu te mato. E a outra que fala assim, se você não comer, eu me mato. De qualquer forma, é uma tragédia. É uma tragédia grega. Mas até enfatizando isso, é muito interessante essa tua observação sobre qual é a dinâmica que acontece quando existe uma avó ou uma tia de um filho ou de uma filha, né? Porque isso começa, quando a gente entende a estrutura social, isso começa pela questão de gênero, né? Pela diferença da experiência da maternidade versus paternidade. Porque quando um casal heteronormativo, né? O homem e a mulher decidem ter um filho, a experiência, por mais que gostam de dizer, né, engravidamos, estamos grávidos, na verdade não, né? Quem está grávida é mulher, quem vive certas circunstâncias é aquele corpo. As necessidades que essa mãe que gestou ou essa pessoa que gestou é muito diferente dessa companhia, dessa outra pessoa, né? Então, normalmente, a pessoa que gestou, ela vai querer ajuda da mãe dela, e aí essa dinâmica vai se construindo. Mas isso eu acho que é uma evolução da sociedade, porque hoje, com a amplitude das relações, quer dizer, hoje em dia você já tem casais que não são só casais héteros, pais que não são só reconfigurações familiares, outros personagens ali. E isso faz com que você amplie, repense
Os papéis, quem é o padrões, quê. Isso eu acho, né? Exatamente. Isso eu acho, meu Deus, maravilhoso. Isso é uma evolução. Realmente é uma evolução. Que a gente está assistindo na prática, né? E que essa geração alfa já tem isso assim, não, as últimas gerações já vieram. Graças a Deus. Geração alfa eu também não estava sabendo. Eu da geração também não. alfa. Eu parei nos millennials. Gente, tô no alfa total. E eu agora. parei nos Minions. Só para você que tá aí, acho que é bom, né, elucidar isso. A gente entende que as gerações, né, elas se dão a partir de algumas características que são comuns àquela época e que não eram manifestadas com tanta frequência nas gerações anteriores. Por isso que as mudanças, elas são determinadas a partir dessas gerações. E aí, no mesmo momento, por exemplo, hoje, em 2024, você tem vivendo nesse momento várias gerações. Sim. Por isso que fala do conflito geracional, porque dependendo da época que você nasceu, você recebeu um tipo de informação, você recebeu um tipo de estímulo, e aí isso vai determinar quem você é, o que você vai se tornar, né? Porque o ambiente tem muita interferência, Total, né? uma fatia do tempo ali. Exato. Agora, Vanessa, para você, sobrinhos, adolescentes, o que é isso? Que vivência é essa? Como é que é ser tia de adolescentes? Eu sei que alguns não são mais, mas como é que é essa vivência? Eu tenho, claro, a parte boa, né, de conversar, sair, elas vão me assistir, têm ido me assistir muito no teatro, estou muito feliz com isso, com os namorados. É muito legal isso, assim, você acompanhar a evolução, o crescimento delas, né? E eu procuro também estar sempre aberta para trocar uma ideia, esclarecer alguma dúvida que elas tenham, algum conflito que elas estejam passando. Eu sempre procuro colocar isso para elas, assim, de uma forma muito natural, aberta, na base da amizade mesmo, que eu acho que é a base de tudo. O que dá essa liberdade de você falar o que você pensa, obviamente com respeito, com educação, mas é essa troca de amizade, que eu acho que tem que estar embutida em todas as relações. Né? Verdade. A amizade é fundamental. A partir do momento que você tem uma amizade fortalecida, estabelecida, você pode conversar sobre tudo. Porque a amizade é isso, né? É um tipo de relação com abertura, liberdade. Se diferencia de outros formatos de relação por causa disso, né? Não tem uma obrigação, né? Não A amizade tem é uma construção. nada, É uma construção. Você tá ali porque você quer, né? Você continua nessa relação porque você quer. Se você não quiser, é muito mais fácil desvencilhar do que qualquer outra relação. Né? Pegando o gancho da amizade, né? A gente não passou, né? O Guguinha já pegou um pouquinho e acho que as netas e sobrinhas são super da geração do celular. Que é uma outra amizade, né? Nossa. E que acaba, de repente, eu sempre vi muito na família de vocês, fotos, qualquer entrevista, teatro, tudo que gera notícia da família, é sempre família. Presencial. Presencial, conversa, almoço aos domingos, muito sorriso, muita alegria. Como que transmitir tudo isso, fazer elas sentirem, porque é inevitável essa geração estar com o celular, com as mídias, né? É inevitável. É inevitável a gente estar. Pra gente também, né? A gente tem que aprender, eles nasceram com e a gente aprende a utilizar. Verdade. Mas em referente às relações humanas, a conversa, quais são as dificuldades? Eu acho com que as de meninas? forma nenhuma substitui. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Porque não substitui uma relação coisa é uma verdadeira. coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é outra coisa. Uma coisa pode ajudar a outra. O WhatsApp é ótimo para você se comunicar, mas não só o WhatsApp, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que prestar sempre muita atenção. Para minha geração, isso que eu vou falar é relativamente mais fácil. Quer dizer, eu sempre estou promovendo encontros presenciais na minha casa. Sempre. Então, sei lá, qualquer coisa, aniversário, dia das mães, não, então vamos fazer um almoço, ou se não é almoço, é jantar por causa de teatro, então é depois, ou então porque tem que almoçar no céu, tudo bem, então vamos fazer o lanche, o jantar lá em casa. Ou seja, eu estou sempre promovendo esse encontro presencial, porque para mim é fundamental, não é? E eu acho que essa prática tem que ser estimulada para as gerações mais jovens, mais novas, né? Tem nas minhas orações, tem uma frase que eu falo todos os dias, diz, meu Deus do céu, ajuda-me a entender o progresso. Porque a gente precisa correr atrás, né? Não é fácil. Não é. Então, eu procuro, claro, estar conectada, né? Entender.
Mas também tenho que respeitar os meus limites e tenho que saber conviver com esse outro lado, para que esse outro lado também não abra mão dessa raiz que é tão forte, tão importante. A gente estava falando das gerações, né? As gerações mais velhas reclamam da tolerância com relação aos mais novos. E os mais novos também reclamam da tolerância com relação aos mais velhos. Então, na verdade, é uma via de mão dupla, um reclamando do outro. E é sempre uma questão de tolerância. Vamos botar essa palavrinha? Vamos também, colocar tolerância. Aliás, essa é uma grande diferença, eu acho, das gerações. A gente vive muitas mudanças sempre, né? Acho que mas ultimamente a gente tem presenciado mudanças muito radicais e muito rápidas. Então, isso é uma diferença. E também os alfinhas, né? Os jovens, eles têm muito a nos ensinar também, claro. que não acontecia tanto com as gerações passadas. Sim. Claro que a gente aprendia com os mais novos, mas essa questão da tecnologia, por exemplo, nossa, eles nascem sabendo, né? Então, agora eles precisam ter paciência para ensinar. É uma dependência. Exatamente. Mas eu até brincando aqui, né, com as palavrinhas, e são super importantes mesmo, acho que a partir da tolerância tem uma questão que é a abertura, né? E Bárbara, você fala muito isso na sua expressão, né? Não que eu esteja analisando vocês. Não, imagina. Mas é isso, é a abertura para poder, assim, eu quero, né? Até na sua oração tem isso, né? Me ajuda a entender. Eu quero entender isso. E aí isso é necessário para todas as gerações, porque nós estamos coexistindo. Então, as gerações estão aqui juntas. Né? Nós vamos cruzar um caminho uns dos outros. Então ter essa abertura é muito importante, porque senão a gente fortalece a intolerância, a resistência de entender o outro, o processo do outro, né? E são tempos desafiadores nesse aspecto. Não, e é isso que o adulto precisa ter mais, eu acho, né? Como a Bárbara demonstrou muito aqui ter em relação à educação da Vanessa. Mas o adulto tem que ter essa tolerância com o adolescente. Porque ele é, por muito tempo, a referência, né? Então, a diferença que a gente vai entender de quem já estava aqui antes é que eu sou referência para quem chegou. Por um tempo eu vou ser. Pode ser que esse adolescente em algum momento fale, não quero mais você como referência. Isso. Vai ser aqui, ó. Mas por um tempo eu vou ser referência, né? A gente aqui está falando... E não adianta você também querer fugir dessa responsabilidade, que é uma responsabilidade. E até isso, até uma pergunta que eu tinha selecionado para vocês, eu falo isso sempre para a Bia, assim, na arte especificamente, né? Que é uma ferramenta de muito atravessamento social, de muito questionamento social. Na jornada de vocês, né, quem quiser pesquisar e saber mais de tudo que elas já fizeram, existem vários trabalhos destinados ao público adolescente, né? Sim. Vocês estiveram em contextos... como é essa responsabilidade, assim, de estar intervindo numa educação? Como é para vocês isso? Uma responsabilidade grande. Grande mesmo. Mas, assim, ao mesmo tempo, extremamente prazerosa. Durante muito tempo, quase 20 anos, eu realizei um trabalho que... Não gosto muito dessa palavra, mas vai ela mesmo, que me orgulha muito. Que foi um trabalho de formação de plateia no teatro, lá no Teatro Paiol. Então, eu fazia um trabalho específico para estudantes, né? E o teatro, então, ele funcionava em vários horários, mesmo com o mesmo espetáculo, ativando esse público para a formação de plateia. E é uma responsabilidade grande. Eu trabalhava muito, inclusive, com... como é que chama? Vestibulandos. Olha! Então, e vestibulando é tudo doido. Pelo menos eram. Devem continuar. Continuam desafiadores. Nossa, um desafio enorme. Então, falava que ia cair no vestibular, aquilo virava Nossa, uma loucura. E aí fiquei muito, muito, muito feliz, muito satisfeita, porque esse público começava a voltar espontaneamente para o espetáculo da noite. Que legal. E também é um público que tem... Um público infantil, principalmente, e na sequência o público adolescente, é um público sem pudor. O que é muito bom
porque ele te devolve na mesma medida. Não se choca tanto. Não né? é só se chocar, se ele gosta, ele te mostra. fala. E se ele não gosta, ele te mostra na mesma medida também. Por isso que eu digo que é sem pudor. Não tem filtro, né? aquele filtro. Então, ele te estimula muito porque é uma educação para os dois lados. Não, e continua desafiador levar o jovem, né, para o teatro, né? Infelizmente, agora acho que cada mais vez ainda. pior. Aí a gente cai aqui no celular. Mas o projeto que vocês encerraram essa temporada agora, que você dirigiu, Vanessa, o Desinfluencer, pega esse público, fala de influenciadores. Falamos desse assunto. E aí é muito interessante, porque é uma comédia muito engraçada e também leva o público a uma reflexão, né? É verdade. Fala, sim, a gente acredita não, a gente acabou de fechar essa primeira temporada, estamos já em busca de outra, e realmente a gente pega um público jovem, grande, mas a questão não é, a questão é como você estimula o jovem hoje a ir ao teatro. Porque o jovem hoje não tem... primeiro, ele tem muito pouca paciência. Nossa, não tem paciência pra nada. E aí, consequentemente, as coisas ficam muito superficiais. E o que se consome é tudo muito rápido, tudo né? fast, assim, né? Não é uma hora, uma hora e meia. Você vê, a gente estava falando de teatro. Eu sou de uma época, no meu começo, quando se a gente faz... Primeiro, que não existia... Era muito raro uma peça de um ato só. Eram 3 atos, depois passou para 2 atos. E quando a gente fazia... Eu sou testemunha ocular disso, gente. Quando a gente fazia uma peça que tinha menos de 2 horas... Eu lembro até da expressão. As pessoas falam assim, isso aí é caça-níquel. Olha! Imagina uma peça com menos de 2 horas. Uma peça de um ato só... Mas não tem nem um intervalo para a gente tomar um café, porque era uma questão social, não é só isso, era uma questão social. As pessoas esperavam o intervalo entre o primeiro e o segundo ato para tomar um café, para saber quem é que estava na plateia, para falar sobre o espetáculo. A experiência envolvia todo esse processo. Hoje é literalmente o oposto. Você fala assim, o espetáculo, 1h30. Nossa, não, 1h30. Uma hora e meia. Como mudou nossa relação com o tempo, né? Não, e você vê na plateia, né? Vocês devem, obviamente, ver muito isso. As pessoas estão ali, mas daqui a pouco já estão olhando Ai, aí aquela luzinha aparece, que né? coisa. Assim, é uma necessidade constante dessa conexão. Virou eu nem sei como é que é o termo. Deve ter um termo... Uma dependência. A gente fala que ainda não deu tempo dentro da janela da pesquisa científica da gente avaliar quais são os reais resultados dessa vivência. Mas as preliminares é desafiador, assim. Nossa, são boas, né? Não são muito boas. O prejuízo já identificado não é bom, né? É isso, né? Até a gente vai concluir muito possivelmente hoje que a adolescência de antes com a de agora, o que é melhor, o que é pior, depende, né? Depende. Total. Então, a tecnologia também tem esse lado, né? Depende de como você usa, mas o que a gente está vendo é que existe uma intensidade muito grande, por isso que quando você falou de eu chamo, né, a família para o presencial, é para tentar equilibrar essa balança, né? O próprio teatro tem essa função, né? De resgatar a humanidade. Por isso, de verdade, o teatro não morre nunca. Primeiro que ele está... Mas é verdade. Primeiro porque ele está sempre refletindo a sociedade que ocupa. Ele tá sempre à frente dessa sociedade. E, em segundo lugar, é ao vivo. Exato, essa isso, experiência nenhuma outra... Nada, ninguém dá. Pode restringir, diminuir, claro. Mas... Não, e a sensação, né? A sensação, o espectador sente coisas ali que não sente em nenhuma outra outro dia eu vi uma charge, uma coisa assim, nossa, a pessoa que foi ao teatro pela primeira vez, nossa, o que é isso? É 6D? Muito bom! É 6D? A essência é considerado Fala um pouquinho da peça para as pessoas que estão vendo a gente. Conta a história. É uma peça do Sérgio Tadeu, uma comédia bem divertida, a mamãe dirigiu.
Tô no elenco, né? A gente acabou a primeira temporada agora, mas em breve tenho certeza que voltaremos, porque a reação do público é ótima, é excelente. Então eu tô no elenco, Hernando Thiago, Ailton Guedes, Ana Cláudia Vidal, Aline Mineiro e Rodrigo Pavanello. Elencão, São 6 no hein? elenco. Um elencão. É Seis bem no gostoso. elenco. Elencão, que delícia. Bem gostoso. E a gostoso. gente tem tido uma reação realmente muito gostosa, né? Uma troca de energia, porque as pessoas se identificam, né? Lógico. Então, É super tudo, né? contemporâneo. Super contemporâneo. Super É contemporâneo. verdade. bem legal. Muito E bom. mostra um pouco do outro lado também. né? Dessas vidas Dessa- fakes, né? Das coisas fakes. Tá. Que a gente tá falando vive do isso. discurso, mídias né? sociais, Você diz uma todas, coisa né? É e Isso. faz Faz outra. O que realmente é verdadeiro O que que é? nesse mundo em que todos Muito bom. nós vivemos, né? Daí os Tá desinfluencers. cada vez né? mais difícil. Desinfluencers. Maravilhoso. Muito legal. Gente. E a gente está com um projeto, já que você... Por favor. Abre o A leque. gente está com um projeto muito gostoso e muito querido, que é um projeto de mãe e filha, que a gente começou para comemorar os meus 50 anos de carreira, que nessa altura já são 52. Que beleza, Aí hein? já até a gente conseguir colocar o projeto. Mas Sabemos o ponto como é. inicial Mas é a comemoração dos sabemos 50 anos. 50 e poucos e 50 tantos e anos. Enfim, é um texto muito querido da Célia Forte, chamada Ciranda. 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 Ai, que legal. Legal. A gente já procurava Que um texto lindo. para fazer há algum tempo, né? Algum E é um tempo. espetáculo com vocês duas. É, As duas aí atuando, só as duas em cena. Ah, que E legal. as duas dirigem? Não. Direção do Elias Andreato. É do Elias, né? Que então. legal. E a gente procurava faz tempo um texto, até que eu lembrei dessa peça que já foi montada. Ciranda, eu não assisti, mas foi montada com a Tânia Bondesan e com a Dani Galli. Isso. E aí eu lembrei, falei, mãe, teve a peça, Ciranda, vamos buscar essa peça pra gente ler e tal. Aí lemos e na hora a gente não Bateu. falou nada, Bateu. falou, encontramos. Porque delícia. além de ser um texto gostoso, emocional, divertido, inteligente, entre mãe e filha, tem um desafio gostoso também como atrizes, porque são duas atrizes para três personagens. A Ciranda é A disso. Ciranda é isso. Não isso só não disso. significa, isso não significa que uma atriz só faça duas. Entendi. É a Ciranda. É a Ciranda. Então, que interessante. bem interessante. É muito bem desafiador interessante. mesmo. Então, o texto... Tem previsão, assim, de estreia? Estão no O processo. desejo é para hoje, Vamos- mas a vamos- realização. Ele nós vai vamos acontecer, fazer. com Vai certeza. fazer, Vamos vai. fazer. Não, Tá se não nas cons- leis, ele já já tá tá com o tudo- PROAC, tá com o Legal. Rouanet, então estamos... Daqui a pouco. Estamos na fase de captação. Exatamente. A Então, gente vai gente, fazer. Não fica sei aí. quando nem onde, mas vamos fazer. Muito Tá bom, já tá a certo. sugestão. Bom, queremos fazer um bate-papo rápido, um jogo Vamos lá. rápido. E aqui no Pode Não Pode Depende funciona assim. A gente vai fazer uma pergunta pra vocês, as duas vão responder, mas vocês só podem responder sim, não ou Ou depende. depende. Tá bom. Tá? Tá. Ah, Guga, mas eu queria justificar. Não pode. Pode, mas se não quiser, pode deixar livre. Aí quem tá em casa vai nas redes de vocês, quiser saber o que é esse sim, o que é esse não, tá? Tá bom. Então, quer começar? Vou. Vocês já conheceram algum ídolo na adolescência e se decepcionaram na hora que conheceu ali pessoalmente? Sim, não ou depende? Não. Não, também. Não? É, muita clareza esse não. É, Você viu achei só? confiante. Firme, né? Você viveria a sua adolescência de novo se pudesse? Não. Também não. Não. Você sentiu, né, a diferença dos não de geração para já geração, o não né? ali. Não, obrigada. Não, obrigada. Vocês se arrependem de algo que fizeram na adolescência? Não. Não. Também não. Também Tá só eu não, senti hein, mais ou gente? menos um Gente, depende. Não, assim, eu Será faria que tem um se eu depende? Tem um tivesse- depende. Depende, vou botar Né? o depende. Eu acho que Depende tinha um melhor? depende. Depende, ali. Define depende. melhor. O coisa da mente, detector de mentira, a pessoa. Não, eu não. Não. Depende, Não. depende. Depende. Quando você era adolescente, você mentiu algumas vezes pra não levar bronca? Sim.
Eu não. Não, porque ela brigava. Quem dava bronca era Gente, a ela. pessoa sincericida é uma coisa terrível, viu, gente? Tem o lado bom e o lado ruim. Ai, gente, é maravilhoso, viu? Eu acho melhor ser assim do que não ser, né? De esconder, mentir, não falar, não sei. Tem os dois lados. É. Vocês já experimentaram de tudo que vocês queriam na adolescência? Sim. 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 Ai, que delícia de Liberdade, sim, gente! a primeira palavrinha. Que bom. Que Muito bom. maravilha! Para fechar, além de agradecer, claro, por esse papo super agradável, a gente quer que vocês deem um recado diretamente para uma criança quase adolescente. O que vocês acham que essa pessoa precisaria ouvir de vocês? Aí a gente escolheu uma adolescente, a gente vai colocar aqui. Ah! Tá bom. E aí, Bárbara, o que você acha que essa adolescente precisa ouvir, essa criança quase adolescente precisa ouvir de você? Tenha respeito, mas não medo. Muito bom. Bonitinho. Uhum. Que carica, né? Oh. Muito fofa essa mamãe, hein? Achava adulta, Próxima. né, mãe? Mas Ah, sempre se muito, achou sempre adulta. achei adulta. Tem um olhar, Tem uma, né? né? Sempre me achei adulta. É. Nasceu adulta. Não sei se nasceu. Eu acreditava que sim. E aí, Vanessa, Ah, o que gente. esta criança precisa ouvir de você? Esta criança bailarina, o que ela tem que ouvir? Se joga nessa vida, dança sempre, sorria, viva cada momento com intensidade, porque a intensidade ela é positiva. Com a maturidade você vai descobrir isso, você vai conseguir dosar essa sua intensidade que nesse momento às vezes te machuca. Mas eu a garanto que você vai passar por momentos incríveis graças a essa sua intensidade. Então aproveite, viva, brilhe e dance sempre. Ai, que, Que lindo! lindo, que Que lindo. lindo! E que personalidade ela já mostra ali, né? Olha, minha amiga, você enfrentou um babado aí, hein? Você não imagina. Menina, parabéns. E parabéns por ser sempre assim, com essa certeza toda que você demonstra ter desde criança. É verdade. E que não é tão comum, né? Assim, são raros, mas Muito bom. a família toda aí, mamãezinha, papai. E é Muito isso bom. mesmo que eu falei para ela, é isso mesmo. Vai passar. Passar. Vai ter uma razão para tudo isso, para toda essa intensidade, você vai entender com o tempo. O tempo é seu melhor amigo. Meninas, mulheres lindas Obrigado, e empoderadas. gente. Obrigado. Adorei. Muito obrigada mesmo pela presença, pela generosidade, pela alegria de estar aqui com a gente, compartilhando, né, as histórias e passando para essa galera toda que está aí do outro lado, esperando coisas de nós. Opa. Que delícia. Não, a gente que Muito agradece. bom. Poxa, foi muito legal. Que bom. É que bom. mesmo, Obrigado. obrigada mesmo pelo convite, pelo papo. Amamos, com certeza. Viu? Ai, que Obrigada. bom. A gente amou muito. Bianca. Guguinha, obrigada por Obrigado, hoje. Evita. Obrigado, vocês estão aí. Até. Até Beijo. o próximo. Tchau. Compartilha. Vai lá. Curte, compartilha. comente. Curte, compartilha. Vai, curte, comenta. Dá like.